Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês, iniciando mais um trimestre. Estamos agora estudando aí Salmos. Você já adquiriu a sua lição? Qualquer loja dos céus ou casa publicadora, você vai encontrar a lição de escola sabatina. E temos aí um trimestre pela frente. Estamos começando aí já de sábado, dia 30, mas aí vai ser pegando janeiro, fevereiro e março, tá bom? O interessante é que a lição ela traz uma introdução antes de fazermos a introdução de sábado, tá bom? Então, na introdução, ele trabalha a seguinte ideia, que salmos são orações, hinos da Bíblia por excelência. Foi escrito por leigos, reis, governadores. Há um grupo que escreveu o livro de Salmos, não é apenas um único escritor, porque a gente sabe que o autor é Deus. Por mais que os salmos sejam orações de pessoas ao Senhor, nós acreditamos que Deus inspirou a eles. O interessante também é que há um texto que a lição traz aí nesse comentário sobre Lutero, que Lutero diz o seguinte: em nenhum outro livro se encontra palavras que se comparem com as que se encontram neles, nem palavras mais adequadas. Os Salmos falam conosco, para nós. E ali no livro de Salmos encontramos 150 poesias e orar, cantar esses salmos faz bem para a nossa vida. A jornada começa com fé e assim a gente vai vendo também os salmos falando sobre Jesus de maneira profética, mas também falando sobre as realidades da nossa vida. Então você vai ver os salmos falando sobre desespero, tristeza, alegria, louvor. São vários temas encontrados nos salmos. A autora dos Salmos, ela participou na elaboração da Enciclopédia Adventista, que é aquele estudo que nós temos, eu chamo de Comentário Bíblico Adventista, de Gênesis a Apocalipse. E o interessante é que foi ela que escreveu nesse comentário bíblico a parte de Salmos. Foi uma mulher que é a autora da lição, ela é PhD em Antigo Testamento, é editora e coordenadora dessa enciclopédia que citei, e o nome dela é um pouco diferente, mas no decorrer aí do trimestre, quem sabe a gente aprenda, que é Dragoslava Santrak. E aí na introdução da lição vem trabalhando para a gente aprender como ler o livro de Salmos. Então aí como ler esse livro vai ser nossa primeira lição aí desse trimestre. E o verso para memorizar, Lucas 24, verso 44 e 45, que diz: a seguir Jesus lhe disse: são essas as palavras que lhe falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos sábios. Então, nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreender as escrituras. O interessante é que quando fala as escrituras é porque no tempo de Jesus o que se tinha como escritura, como Bíblia, era o quê? O Pentateuco, que eram os livros de Moisés, os profetas, Samuel, já tinha outros também, reis que haviam escritos, e também os salmos. Então você vê que compreender a Bíblia é estudar também o livro de Salmos. A sua importância vem não apenas como um livro de oração, mas a palavra do Senhor para nós, e por isso que é importante estudar. O Salmo, Deus fala por meio de seus servos e do seu Espírito. Os salmos foram escritos em poesia hebraica, com diferentes autores do Antigo Testamento. Reflete o seu mundo particular, universais e seja também a sua mensagem. Então, entender o livro de Salmo é entender o aspecto histórico, litúrgico, teológico e é fundamental para a gente compreender a mensagem do livro. Então, vamos entender o aspecto histórico, cultural e também teológico através do livro de Salmos. Vocês vão ver que há diversos tipos de salmos e ainda nessa semana vamos falar um pouco sobre os autores. Conto com sua presença à tarde hoje, né, aos sábados, sempre às 15 horas, e nos domingos, de domingo até sexta-feira, 6 horas da manhã. Lembrando a vocês que a partir de agora, na sexta-feira, nós também iremos falar em apenas um único dia sobre a lição de jovens, tá bom? Vamos orar então? Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo que veio participar conosco no estudo da lição. Que a tua graça e poder esteja sobre eles, que eles também aprendam cada vez mais de ti,
firme-se na verdade e queira conhecer mais sobre o Senhor. Dê-nos um bom dia no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe, queridos. Tchau, tchau.